que o mundo hoje é uma guerra, né? Contra a família, contra o ambiente cristão. Então, se a gente não desenvolver um pensamento crítico nesse sentido, se a nossa fé não for ligada à razão, a gente entende que nós somos seres inertes ali. Não, espera Jesus voltar, a gente fica orando aqui, a gente não precisa fazer nada e deixa Deus agir. E não é assim que Deus quer fazer. Deus quer nos usar, não quer usar a gente para ser aqueles homens de estar brigando na internet, né? Não tem gente que... tem hora que dá agonia, né? Eu deixei de seguir um pastor recentemente, porque ele é um homem de Deus, tal, mas ele está brigando mais na internet do que pregando. Então, não dá. Então, não é a ideia de defender ideia para estar brigando as pessoas, mas é defender ideias para alcançar o coração das pessoas. Não é defender ideias não para afastar, mas para trazer. Vai afastar em alguns momentos? Vai. E é a realidade da palavra. A palavra, ela entra com duas funções no coração do homem. Ou ela entra em juízo para aquela pessoa que não é uma pessoa regenerada, ela entra como juízo no coração dela, então ali é a sentença de Deus para a vida dela, ou ela entra como modificação da vida de alguma pessoa, através, é claro, do que o Espírito Santo opera no coração. A palavra, ela sempre tem os dois objetivos, nunca misturados, então sempre esses dois objetivos. Então está aí a nossa função, de crermos, de termos a nossa fé, mas não uma fé capenga, que não pensa nas coisas que faz. Então, e aí nós somos cercados, né, de ideologias estranhas, né? Falei do caso lá de uma irmã, de um irmão recentemente, e eu fui convidado, teve um rapaz que frequentava a nossa igreja, e ele foi para uma outra igreja, lá ele entregou a vida dele a Cristo, né, e ele era o batismo dele, e a família toda, né, uma parte da família está na nossa igreja até hoje, né, e nos convidou para irmos lá, né? O batismo foi uma bênção, a cerimônia foi uma bênção, né? Ficamos muito felizes por ele e tal, mas um momento específico daquele culto, né, me deixou muito incomodado, né? O pastor, ele começou a fazer um apelo. Primeiro foi o apelo de quem gostaria de entregar a sua vida naquela noite e tal, e pessoas foram lá para frente e tal, não tiro o mérito disso, mas aí ele fez um segundo apelo, e o apelo era para ministérios que tinham sido esquecidos. E eles têm uma pessoa aqui nessa noite que o ministério ficou para trás, tal, e eu queria chamar ele aqui. Uma primeira pessoa se levantou, foi lá para frente. Aí ele disse, mas não é esse. Tem uma pessoa aqui que ainda não é esse, tal. Uma segunda, uma terceira. Acho que quando chegou na quarta, minha mulher estava assim do meu lado, até brinquei com ela. Estou já indo para ver se ela acaba com esse negócio aí, porque já está ficando coisa chata assim, né? Rapaz, vai o quê? Chamar 10 pessoas? E as pessoas que foram? Cadê a convicção delas? Por que elas foram? Se elas foram, ela entendia que o ministério dela tinha, mas ele não queria falar com aquelas que ficaram. Aí foi que uma hora, um se levantou, agora sim, vamos orar para agradecer. Então, são coisas estranhas que vão impactando o coração da gente, e que a gente vai ver que nós vivemos nessa batalha, muitas vezes, de um emocionalismo dentro da igreja. As pessoas preferem experiências emocionais, as pessoas preferem experiências espetaculares, e o Deus que trabalha nas nossas vidas é um Deus que faz muito mais coisa no ordinário do dia a dia do que no extraordinário. Se a gente olhar para a vida da gente e a gente vê aqueles milagres que Deus faz na vida da gente, que são aqueles que impressionam os olhos da gente, são milagres que vão ser pontuais nas nossas vidas. Mas o milagre maior, que é o ordinário no dia a dia, de garantir o pão, de ter família, de garantir suprimento, de garantir trabalho, de trazer saúde, de ter filhos, de ter uma família. Muitas vezes a gente não olha para as coisas porque a gente deixa de pensar e a gente fica muito supervalorizando algumas coisas, né? Que são pertinentes, que são maravilhosas, que a gente ora por acontecer, mas que o dia a dia deve ser vivido nessa perspectiva de pessoas que usam as mentes diante da perspectiva da verdade de Deus versus a perspectiva das mentiras humanas, ou das invenções humanas, ou do emocionalismo humano. Então, nós temos uma verdade absoluta para nós seguirmos nas nossas vidas. Nós fomos criados para pensar. Nós somos seres pensantes. Nós não fomos criados simplesmente para engolir algumas coisas, né? E volto a dizer, não é um sentimento revolucionário aqui, não é isso. A gente vê o relato dos bereanos, né, que sempre que algo era ensinado, eles iam lá consultar a palavra, então eram pessoas que eram preocupadas em saber se aquilo era uma verdade absoluta. E nesse ponto de sermos criados para pensar, nós somos criados para pensar porque nós somos criados à imagem de um Deus que é um Deus
totalmente criativo, é um ser que pensa de uma forma perfeita, é um ser que tem uma mente que é uma mente perfeita, mas nós fomos criados à imagem desse Deus e fomos orientados para pensar. Veja que desde o Éden, quando Deus coloca Adão e Eva ali no Éden, Deus coloca Adão e Eva para administrar. E para administrar, a gente precisa raciocinar, a gente precisa desenvolver, a gente precisa criar, porque nós somos seres dotados de capacidade criativa, nós somos seres pensantes. Agora, esses seres pensantes que receberam uma mente, que é uma mente que carrega a imagem e semelhança de um Deus, né, que é perfeito, ao mesmo tempo essa mente ela foi manchada pelo pecado. E nessa mancha pelo pecado nós sabemos que algumas consequências são consequências terríveis para as nossas vidas, nesse ato de pensar sobre algumas coisas, nesse ato de promover algumas coisas e de raciocinar algumas coisas. Por isso que o cumprimento de todas as alianças, a gente estava vendo isso recentemente na escola dominical, desde a aliança em Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, até chegar em Cristo, a gente vai ver que a descida do Espírito Santo culmina um período muito importante na vida da igreja, porque a partir de agora Deus começa a habitar dentro do coração da gente e trazer a mente da gente cativa à realidade dele. Então, quando a gente diz assim que nós somos seres pensantes, nós somos criados para pensar, não é criado para pensar de acordo com as nossas próprias vontades. Nós somos criados para pensar baseado na realidade do Evangelho, naquilo que a gente precisa aprender dia a dia do Evangelho, que a gente vai colocar em prática, criação, ação, atividades, projetos, tudo para a glória de Deus, mas mediante princípios que a própria palavra dá para cada um de nós. Tá? 1 Coríntios 1:21, que é um outro texto que eu gostaria de ler, diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, é a loucura, entre aspas, do ensino, da pregação, da propagação das boas novas, que norteia a nossa mente para sermos seres pensantes. Então, nós precisamos entender essa revelação divina. Mas, para entender essa revelação divina, não é simplesmente uma coisa emocional. E aí eu queria fazer uma distinção aqui. Quando eu falo isso, às vezes eu falo isso e eu acho que as pessoas me acham meio cru, assim, para algumas coisas, sabe? Mas quando eu falo dessa ideia de que muitas vezes a emoção vai ficar do lado, eu não estou tirando da minha vida a emoção. Não é isso que eu estou querendo fazer. Nós somos seres que não somos subdivididos. A gente diz assim, aqui eu me emocionei e aqui eu tive razão, mas não tem essa separação. A gente separa, é uma coisa pedagógica somente, é para explicar. É como a gente, por exemplo, quando a gente vai entender a natureza de Cristo, né? Tem ali uma natureza humana, tem uma natureza divina, e tem um problema para a gente entender que é a união dessas duas naturezas. Então, Cristo, em momento nenhum, age só com a natureza divina, ou em momento nenhum ele age só com a natureza humana, ele age com as duas. Mas para a gente entender as duas naturezas, nós dividimos para entender conceitos que são conceitos distintos. Da mesma forma, é a questão das nossas emoções e a nossa razão. Não necessariamente quando eu estou chorando, está sendo só desenvolvida as minhas emoções. Não, a minha razão está sendo desenvolvida. Porque se eu estou chorando é porque eu pensei que algo aconteceu, não é assim? Então, se eu, sei lá, receber uma notícia triste, eu penso sobre aquilo e eu choro de tristeza. Se eu receber uma notícia maravilhosa, eu penso sobre aquilo e eu posso chorar de alegria. Então, emoção e razão está totalmente ligado. Então, nós não somos seres simplesmente emocionais ou seres simplesmente razão. Agora, qual é a grande questão? Quando eu dou mais vazão para a racionalidade, eu crio um problema para mim. E quando eu dou mais razão somente para as emoções, eu crio um outro problema para mim. A gente precisa ser equilibrado. Então, primordialmente, a razão vai trazer essa realidade dentro do cristianismo. E o título é Crer é também pensar. Toda a ênfase, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é a obtenção de conhecimento e de sabedoria. Toda a ênfase. Toda a ênfase. Toda a ênfase vai colocar um temor que nós devemos ter diante de Deus. E esse temor é originado sempre por uma busca de procurar entender a mente do Criador. E onde é que a gente procura entender a mente do Criador? Através de revelação, através de profecias, eixos? Não, a gente entende a mente do Criador na palavra.
Tem um outro texto, né, que eu gostaria também de ler agora, é um texto que se encontra em Oséias, capítulo 4, verso 6, diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, se eu digo que eu não gosto de ler, se eu digo que eu prefiro as coisas prontas, se eu digo que eu não gosto de teologia, e entenda, gente, estudar teologia não é simplesmente ir fazer um curso numa faculdade. É isso também. Mas estudar teologia é quando você pega a sua Bíblia e está ali, está você e o escritor dela, e ele falando diretamente para você está fazendo teologia naquilo. Então, seu devocional do dia a dia é teologia. Agora, quando eu pego muitas vezes um texto que me traz dúvidas e eu não procuro uma pessoa para me explicar, eu não procuro uma Bíblia, eu compro lanche quando eu saio da reunião, eu compro lanche durante a semana, eu gasto dinheiro com um monte de besteira, mas eu não tenho, muitas vezes, não guardo para comprar, por exemplo, uma Bíblia de estudo, e é o que eu sempre aconselho às pessoas, né? Às vezes a gente cita dicionário não sei das quantas, léxico não sei de quê, comentário não sei das quantas, e às vezes a gente não tem dinheiro para comprar todas essas coisas. Compra uma Bíblia boa, uma Bíblia de estudo boa, tem tanta Bíblia de estudo aí maravilhosa. Estava vendo um testemunho do Augusto Nicodemos esses dias, e ele disse que para pregar no domingo, quando é uma pregação mais precisa ser mais bem elaborada, aquela coisa toda, ele disse que usa um software, né, o software Logos, né, aí lá ele tem tudo à disposição dele, né, mas ele disse que quando prega mais vezes durante a semana, ele usa uma Bíblia, a Thomas Nelson. Então ele diz, rapaz, a Thomas Nelson me dá aquilo que é de exegese mais direta, e é uma ferramenta mais básica ali. Então, assim, às vezes a gente coloca o coração da gente em tantas outras coisas e a gente deixa de investir no reino de Deus em materiais, que são materiais úteis para o nosso dia a dia. Então, vocês são teólogas que estão aqui. Se estão aqui, eu tenho certeza que todas vocês são teólogas, são pessoas que se interessam por teologia. A gente precisa ter material, né? Estou olhando Juliana ali, Juliana está com a biblioteca dela ali atrás, tal. Então, assim, certamente ela gosta de investir em livros, né? E quem gosta de estudar sabe como é bom isso, né? Você comprar um livro, eu fico igual o menino, assim, quando está num parque de diversão, né? Quando entra numa livraria, assim, que a gente ama fazer isso. E não é um conhecimento que é um conhecimento efêmero, não é um conhecimento que vai me afastar de princípios importantes, é o conhecimento de Deus para me capacitar, para vocês se capacitarem sempre para abençoar a vida de outras pessoas. Então, o texto diz isso, de Oséias 4:6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então, isso é muito forte. Ele falando aqui para sacerdotes, e ele dizendo isso. Então, veja, a posição de cada um de nós, que nós temos, né, no reino de Deus, como pessoas que devem ser usadas para a glória de Deus. Então, a partir do momento que eu negligencio conhecimento, crença, razão, e eu me perco no meio do caminho, Deus está rejeitando o princípio vital da minha vida. Tem outro texto que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude e a virtude em conhecimento. Então, em quase todos os relatos de orações de Paulo, e aqui eu vou pegar o exemplo de Paulo, né, no Novo Testamento, todas as vezes que ele ora por pessoas, pode para pensar atenção sobre isso. Todas as vezes que ele ora por pessoas e por igrejas, ele inclui o desejo primordial que eles cresçam em conhecimento. Já pararam para pensar nisso? Paulo vai dizer assim: eu dou graças a Deus pela vida de vocês, eu dou graças a Deus porque a provisão de vocês chegou até mim, e eu espero que vocês cresçam em graça, cresçam em conhecimento da palavra. Então, assim, por que a gente não quer crescer em conhecimento? Porque a gente ainda tem uma máxima, vocês não, mas isso que a gente está discutindo aqui nessa noite é para vocês serem disseminadoras onde vocês estiverem. Mas eu sei que vocês não pensam dessa forma. Mas entre os nossos irmãos na igreja ainda existe aquele pensamento de que teologia esfria o coração das pessoas. Me dói no coração quando eu escuto isso. E eu estava conversando com Rosalie isso ontem, antes da escola dominical. Me dói. E ela, inclusive, está querendo implementar lá na escola dominical uma confissão de fé, né? Analisar uma confissão de fé.
Aí, quando ela falou isso, eu cheguei a me assustei. Eu disse, tem certeza, Rosalie? Tenho. Aí, eu disse para ela, então, vamos em frente. E ela quer trazer isso muito devocional. Porque, assim, quando as pessoas dizem que teologia esfria, as pessoas lembram certamente de um curso de teologia, lembra daquele livro gigantesco de teologia e vai dizer assim, rapaz, o cara vai perder tanto tempo para ler um livro desse. Agora, quando eu pego um livro de teologia, que eu vejo os atributos de Deus, que eu vejo, por exemplo, a parte destinada da criação, que eu vejo Deus falando, que a gente vê a análise das alianças, não tem como eu não me emocionar, e aí sim, minha razão pensando sobre aquilo, e eu me emocionando diante de um Deus que é um Deus tão grande e tão maravilhoso. O problema é que muitas vezes a gente entra em alguns campos da teologia que são campos críticos, e estou falando de campo crítico, de crítica mesmo, críticas desnecessárias, debates desnecessários. Então, assim, por um outro lado, quando a gente estuda a palavra, quando a gente pensa sobre essas coisas, sobre teologia, a gente sabe que a gente está crescendo e, ao mesmo tempo, a gente está louvando a Deus. Então, assim, não são experiências místicas, não é uma fé sem fundamento. Pensa comigo nessa realidade que é muitas vezes disseminada, principalmente entre alguns meios, né, meios de comunicação, sobre o que é a igreja cristã. Imagine se você fosse um ateu e você entrasse numa igreja pela primeira vez e visse lá, por exemplo, as pessoas caindo, gritando, rodando. O que a gente iria achar? Quando eu não era evangélico, porque eu morava num outro bairro aqui em Campina Grande, sou adolescente ainda, e eu ficava abismado com algumas coisas, e eu achava ridículo alguns comportamentos. Mas se essas pessoas entram na igreja e veem alguém, por exemplo, ensinando a palavra com coerência, com pensamentos coerentes, né, com um objetivo específico de expor uma palavra, certamente, no mínimo, aquela pessoa vai sair dali com um olhar diferente, como foi o primo da minha esposa, que foi lá e disse assim, eu não sabia que a igreja evangélica era assim. Então, assim, são coisas que a gente precisa o quê? Pensar. Agora, ainda na defesa aqui do John Stott, ele vai falar sobre a mente na nossa vida, e ele vai trazer alguns aspectos. Esse eu trouxe por pontos, tá, Juliana? E aí eu caminho nesses pontos aqui já para o período aí dos nossos finalmente. Acho que eu tenho quanto tempo ainda? Porque a gente começou, era 7h40, mais ou menos, 7. Então, acho que eu tenho ainda uns 20 minutos por aí. Isso. 20 minutos. Tá? Você me controla aí, viu? Senão eu perco aqui o relógio. Então, ele vai dizer, o John Stott, ele vai dizer que a mente na vida cristã, ele vai citar, na verdade, 6 aspectos da vida cristã, evidenciando o papel da mente do cristão, de como o cristão precisa pensar sobre algumas coisas. E ele coloca como ponto principal a adoração. Lá na nossa igreja, né, eu sou conselheiro do... Eita, aí, Sandra está dizendo que tem até meia-noite, viu, Juliano? Então tá tudo certo, para mim tudo certo. Lá na nossa igreja, eu sou conselheiro do grupo de louvor. E, rapaz, minha gente, eu comecei a pegar no pé do pessoal, começar a analisar hino antes da gente cantar. E no início foi uma dificuldade, sabe, uma dificuldade. E eles mostravam um hino assim, eu disse, minha gente, esse hino não dá não. Por que, pastor? Não dá. Vamos ler o hino? Aí a gente, eita, pastor, é por isso aqui? Aí foi. E começou a ficar um negócio meio chato. Eu senti que eles estavam incomodados. Mas minha intenção era essa mesmo, incomodar, no sentido de que eles se tornassem críticos sobre aquilo que eles estavam cantando. Porque imagina, a gente vai... vocês certamente pregam também nas igrejas de vocês, né? Eu prego na minha igreja. Imagine eu preparar um sermão, e vocês preparam o sermão de vocês, bíblico, teológico, né? Com argumentos fortes, né? Argumentos conservadores. E aí a gente chega na igreja e tá os irmãos cantando, muitas vezes, Sabor de Mel, né? Vou dar um extremo aqui. Então, assim, é incoerente. É incoerente com a mensagem, com aquilo que é pregado. Então, o Stott vai defender que a nossa oração precisa ser baseada em pensamento crítico. Por exemplo, o Salmo 104, que é um salmo, que é uma canção, vai falar sobre as maravilhas da criação que são descritas. Então, quando eu canto sobre as maravilhas da criação que são descritas, eu estou pensando sobre aquilo. O Salmo 105 vai falar sobre promessas feitas a alguns patriarcas. Aquilo são fatos históricos, aconteceram de verdade, como vocês sabem.
e eu estou pensando sobre aquilo. Que coisa maravilhosa, isso que eu estou cantando, um dia aconteceu na vida de alguns irmãos preciosos. Então, esses hinos vão relembrar coisas que são concretas. Não são simplesmente coisas abstratas, como Senhor, faz cair fogo do céu. Às vezes o pessoal não sabe nem o conceito do que é cair fogo nesse sentido, né? De purificar, de juiz de Deus, fica pedindo. Ou traz de volta aquilo que é meu, restaura, né? Algumas coisas, né? Então, assim, que nós somos o ponto fraco de Deus e tantas coisas. Então, imagine uma pregação centrada no Evangelho e músicas que muitas vezes a gente vai cantar que não são centradas. Então, é uma desvirtuação. Então, a nossa adoração deve ter uma participação ativa da nossa mente, eu volto a dizer, não estou falando de coisa crua, mas uma mente cativa ao Evangelho. Uma outra coisa, além da adoração, ele vai dizer que ele vai mostrar que fé pode ser uma crença ilógica. Na verdade, ele vai defender que fé é uma crença ilógica no improvável. Ele vai fazer uma pergunta, é isso? Será que a fé da gente é simplesmente uma fé de coisas que a gente imagina que podem acontecer e que não estão ali diante dos nossos olhos? É isso também. Mas fé também não é simplesmente um otimismo. Por exemplo, mudar atitudes mentais, né? Tinha um colega de trabalho que era bem engraçado, às vezes por outro eu ia trabalhar com ele em João Pessoa, e todas as vezes era impressionante. Ele me pegava, ele me buscava e ele dizia assim, vamos agora visitar tal cliente. Eu digo, vamos lá. Aí, quando ele chegando perto, ele fez, Rodrigo, quando a gente chegar lá, vai ter uma vaga na sombra para a gente estacionar o carro da gente. Eu digo, tá certo, você está dizendo. Aí, quando chegava lá, tinha uma vaga na sombra. Aí, outra vez, isso aconteceu inúmeras vezes. Aí já era brincadeira. Eu disse, rapaz, não tem condição. Eu disse, vamos chegar lá, vai ter uma vaga na sombra. E todas as vezes. Mas isso é um pensamento positivo, é claro, de coincidências que podem acontecer. Mas fé não é isso. Fé não é uma crença ilógica em coisas que são improváveis. Fé também é confiança racional. Fé também é consciência racional. É eu lembrando de que existe um Deus que faz coisas poderosas. Aí o Dete está colocando uma coisa engraçada aqui, né? Da Paulina, aquela música, né? Da bicuda, né? No Satanás, tá? Então, assim, são coisas tristes, né? No nosso meio. Então, assim, crer e pensar são coisas totalmente ligadas. Você crer sem pensar é uma coisa impossível. Então, quando eu creio em algo que eu sei que aos olhos humanos não pode acontecer, isso não é ilógico, isso não é falta de razão. Porque eu sei que Deus já fez, eu já vi testemunho de que Deus pode fazer. A gente já viu testemunho de um Deus que cura câncer. Então, onde isso não é razão? Uma terceira coisa. Então, primeiro foi a adoração. Nós temos que ter adoração e razão. Nós precisamos ter fé, não em coisas simplesmente ilógicas. E uma terceira coisa é um apelo à santidade. João, capítulo 8, verso 32, vai dizer, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Isso não é um texto do Bolsonaro, não. Infelizmente, o povo está pegando aí. Bolsonaro usou esse texto para cima, para baixo. Certamente Bolsonaro não sabe nem o que aquele texto diz de verdade. Eu acho que ele usa aquele texto para dizer assim, verdades reveladas do dia a dia. Mas não é isso que o texto diz. O texto fala da verdade, que é a palavra. A palavra que, quando entra no coração da pessoa, que transforma o coração dessa pessoa verdadeiramente. Então, é um versículo tão banalizado hoje em dia, mas é um versículo que é uma verdade poderosa. Eu entendo essa verdade, e essa verdade me liberta. É claro que é o Espírito Santo que faz isso no meu coração, mas quando ele faz isso no meu coração, ele não tira minha mente do meio. Minha mente está lá no meio, a gente precisa pensar sobre essas coisas. Veja que quando o diabo tenta... Existem dois fatos bem distintos, né, na Bíblia, duas pessoas bem distintas. Um é Adão, que quando o diabo apresenta meias verdades, a gente sabe que não existe meia verdade, né? Apresenta mentiras para Adão e Eva, eles caem. Ah, mas Deus não disse isso. Será que ele disse isso mesmo? Tal? E ele bota em xeque a palavra final de Deus. Ao mesmo tempo, o último Adão, aquele primeiro lá caiu, mas o último Adão, que é Cristo, foi ali apresentado a tentações muito semelhantes também. E o diabo chegou com, novamente, meias verdades, com mentiras, apresentou ali para o último Adão, e esse último Adão, é claro, não caiu, porque ele não poderia cair, porque ele é Deus, né? Ele nunca deixou de ser Deus.
Então, a verdade ali estava sendo exposta. O apelo à santidade é um apelo que precisa ser pensado. Filipenses capítulo 4, verso 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Está aí a razão. Pensem. O texto está dizendo assim, se tiver coisas que são coisas ruins para a sua vida, pense que essas coisas são coisas ruins, jogue elas fora. Mas você vê que são coisas verdadeiras, que trazem proveito, que são nobres, que são justas, que são corretas, pensem sobre isso e escolham essas coisas. Então, o apelo à santidade traz um apelo também a nós pensarmos sobre como nós exercemos essa santidade. Uma outra coisa é a orientação do cristão, como descobrir a vontade de Deus. Isso aqui é um ponto complicadíssimo, né? Eu acho que travou o vídeo de Juliana, ou ela está aí? Ok. Para mim, travou aqui. Não sei se ela está online. Agora voltou. Voltou. A orientação do cristão, né? Como eu falava anteriormente, né? O grande cheque da vida da gente, que é como descobrir a vontade de Deus. Isso não é complicado, irmãos. Já tiveram dúvidas sobre como descobrir a vontade de Deus? Eu, inúmeras vezes. Inúmeras. Agora, qual é o problema? Porque as pessoas têm, e aí volto para o outro lado do emocionalismo. Muitas vezes as pessoas vão buscar entender a vontade de Deus simplesmente por experiências místicas. E tem hora que Deus não vai proporcionar experiências extraordinárias. Eu participei de uma palestra uma vez do Russell Shedd, aqui em Campina Grande, e Russell Shedd disse o seguinte, exatamente falando sobre essa questão de descobrir a vontade de Deus. Perguntaram para ele, pastor, como foi que o senhor entendeu que tinha sido chamado para o ministério? Ele disse, meu irmão, eu entrei no seminário, fui ali andando, fui caminhando, tal, e de uma hora Deus foi confirmando no meu coração. Eu disse, não, mas não teve um ponto assim, aí ele até brincou assim, não esperei um anjo descer do céu para falar comigo, não esperei aparecer numa nuvem, não esperei aparecer num sonho. Ao longo da minha vida, Deus foi confirmando isso através, é claro, de princípios bíblicos, de aptidões que esse mesmo Deus me deu, e de confirmações. E aí, por exemplo, o ministério é a confirmação da igreja, é a confirmação dos familiares, é a confirmação de pessoas queridas, é a confirmação dele próprio, Deus fala no coração dele. Mas a gente espera, muitas vezes, Deus falar num sonho, Deus usar um cachorro para falar, coisas absurdas. E onde Deus dá nortes muito importantes. Alguém abriu o microfone? Ah, não. E nesses nortes importantes, a gente precisa entender que nem tudo é abstrato nessa busca pela orientação do cristão, tá? Então, existe uma diferença entre a vontade geral de Deus para a vida da gente, por exemplo, a vontade geral de Deus para a vida da gente. Santidade. Eu preciso alguém falar para mim, através de uma experiência espetacular, ou Deus usar alguma experiência espetacular para dizer que eu preciso ser santo? Não, porque é uma vontade geral de Deus para a minha vida e está prescrito na palavra de Deus. Agora, existem algumas escolhas particulares e algumas vontades particulares. Por exemplo, na hora de vocês escolherem os esposos de vocês, na hora de escolher minha esposa, na hora do marido, das esposas, escolher os esposos. Então, são vontades particulares. E aí, é claro que a gente vai para a vontade geral de Deus, vai buscar um homem de Deus, vai buscar uma mulher de Deus, vai olhar os princípios gerais daquele camarada, vai olhar os princípios gerais daquela esposa e vai observar a vontade particular de Deus. É essa Deus que o Senhor quer para a minha vida? É esse Deus que o Senhor quer para a minha vida? Então, é a união dessas duas coisas. Mas na união dessas duas coisas, Deus me faz pensar sobre isso. Salmo capítulo 32, versos 9 e 10, diz assim, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Então, essa é uma palavra muito impactante para a vida da gente. Deus está dizendo que vai instruindo a gente, vai ensinando a gente no caminho, aconselhando a gente no caminho, e a promessa maior é essa, é o resultado de instrução, caminho e aconselhamento. Eu cuidarei de você, ou seja, eu cuidarei do destino final de você, daquilo que eu quero para a sua vida. E uma das últimas coisas é a apresentação do Evangelho. Romanos capítulo 10, verso 17, consequentemente, a fé vem por ouvir
a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, ouvir aqui é entender, e entender aqui está ligado à razão. Não é aquela coisa de entrar no ouvido e sair no outro. É ruminar aquilo que está sendo falado ali. Eu fico, assim, maravilhado quando muitas vezes eu estou pregando assim, que eu vejo uma pessoa que não é crente e ela está prestando atenção naquilo. E meu olhar, vez por outra, se volta para aquela pessoa. Porque eu fico, assim, maravilhado, porque certamente naquele momento Deus está falando ao coração dela, ela está pensando sobre aquilo que está sendo pregado. 1 Coríntios 5,11 diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Então, apresentar argumentos que convençam, por mais que eu saiba que não é a gente que convence, e vocês sabem também disso. Quem convence é o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz para a gente apresentar argumentos. Se não fosse assim, a gente não se dedicava ao ensino, à pregação, a criar método, criar ponto de pregação, pregar expositivo, temático, textual. A gente não ia se dedicar a esse tipo de coisa. Então, Deus usa a razão, é claro, mediante a fé, para trabalhar no coração do ser humano. E, por fim, a questão dos ministérios e os dons. Todos os dons capacitam os crentes em seus ministérios. Nós cremos nisso. Eles são dados para o bem comum do povo de Deus. Dom nunca é dado para mim. Dom é dado para mim em benefício do próximo. Então, o dom nunca vem para o meu benefício, para eu fechar as portas e dizer assim, esse dom é só para mim, eu vou me fechar dentro da minha casa. Não, dom é capacitação da igreja para abençoar a igreja, nada de proveito próprio. Agora, quais são os dons que devem ser buscados? E lá no Novo Testamento vai dizer que um desses dons é o dom de ensino. Por quê? Porque capacita a igreja para a igreja pensar. Então, fé não está dissociada de razão. Nesse sentido, eu sei que a responsabilidade maior aqui, eu falei isso no início, é de pastores, é de presbíteros, mas não exclui as mulheres valorosas que Deus capacita no meio do povo de Deus para exercerem também e principalmente esse dom de ensino, para abençoar outras mulheres, para abençoar nas suas particularidades. Tem coisa que o pastor vai pregar para mulheres, que é uma coisa muito da mulher mesmo. Quando você tem uma mulher falando sobre aquele tema, é algo mais próximo. É quando a gente pega, muitas vezes, uma pessoa que tem uma linguagem mais fácil para falar para um adolescente, para um jovem. Às vezes, o pastor, por mais conhecimento que tenha, ele tem as suas dificuldades, né, para falar para alguns grupos específicos. Uma das experiências mais difíceis que eu tive na minha vida, pode ter certeza, eu acho que foi a mais. Me botaram uma vez para pregar, disseram assim, pastor, o senhor tem 10 minutos para pregar para crianças até 10 anos. Minha gente, eu rodei. Não saiu nada naquele dia. Eu saí, foi a pregação mais frustrante da minha vida. Porque eu não tenho habilidade nesse sentido. Aí bota um irmão, uma irmã que só olha por menino, os meninos estão todos calados. Primeiro que eu não consegui fazer os meninos se calar. Foi um barulho, menino dando cangapé, subindo em cima de cadeira, caindo, batendo no outro. Digo, meu Deus do céu, e agora? Eu não posso dar um puxão de orelha num menino desse. E agora, faço o quê? E estava lá, usei um exemplo, não funcionou, minha gente. Foi um desastre. Foi uma coisa que eu aprendi e que trouxe uma lição muito, muito valorosa, muito importante para o meu coração. Deus usa algumas particularidades de algumas pessoas para alguns públicos específicos, e eu tenho certeza que Ele faz isso com a vida de vocês também. Certamente. Então, está aqui a ideia de se gastar no preparo, de ser deixado ser usada no preparo. É a capacitação em conhecimento, né? O famoso pastor Billy Graham, certa vez, ministrando para 600 ministros, ele disse o seguinte: se eu pudesse começar o meu ministério novamente, eu estudaria 3 vezes mais. Fé e razão estão totalmente ligadas. Crer é também pensar. Nós precisamos colocar em prática isso. Senão, nós não passaremos de pessoas místicas, supervalorizando experiências carnais, muitas vezes, experiências sentimentalistas, emocionais, onde o evangelho e o pensar sobre as coisas de Deus são coisas que Ele nos ordena a fazer através, com respaldo em todos os textos que eu li nessa noite e tantos outros que vocês podem ler acerca dessa questão da ideia do conhecimento e da união com a razão, tá bom? Então, eu encerro aqui minha fala, me coloco à disposição para alguma pergunta, alguma crítica, tá? Então, estou à disposição de vocês.
Amém, pastor. Muito obrigada. E aí a gente abre aqui para quem quiser fazer alguma pergunta. Pode abrir o microfone ou pode falar aqui no chat. Fale agora ou cale-se para sempre. Só não pode ser na história do gerenciamento lá. Não pode. Tem que ser dentro do assunto, né, Elaine? Elaine que está querendo aí. Mas muito boa a palestra, muito bom o estudo. E assim, como é importante essa associação aí da razão, né, com a fé em si, o crer. E aí foi até citado também aí por Elaine, aquele livro de Jonas Madureira, né, Inteligência Humilhada, que também eu indico, muito bom, eu já li faz um tempinho, mas um livro extraordinário, que também faz essa junção, né, essa associação com maestria também, ele, né? E aí eu me lembro, né, e eu não posso não tem nem como esquecer o meu passado, porque eu vim de uma igreja pentecostal, né, de uma igreja bastante mística, podemos dizer. Eu fui criada pela minha avó nessa igreja, então, assim, a igreja era de um extremo mesmo, assim, questão mística. E eu vivi até os 14 anos, 15 anos dessa forma, né? E aí depois, quando eu passei aí os 18 anos, foi que eu comecei a entender e buscar mais as escrituras, o conhecimento em si, e eu fui vendo, meu Deus, quanta coisa eu fazia, quanta coisa eu aceitava, que não condiz com as escrituras. E aí a gente escutava muito aquele texto fora de contexto, que a letra mata, né? Que é o que usam bastante para querer inibir a busca pelo conhecimento. E, infelizmente, como o pastor Rodrigo falou, existem muitos pastores, líderes aí, infelizmente, que freiam essa questão dos jovens irem fazer um curso de teologia, por exemplo, né? Dizem que não precisa. Para que vocês vão para fazer um curso de teologia, né? Para vocês ficarem aí... e aí usam termos na libertinagem e tantas outras coisas. E a gente sabe que não é por aí, não é dessa forma que a própria Escritura nos induz a buscar o conhecimento, né? O pastor citou aí Oséias, tem Oséias 6 também, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? E essa busca é constante, não só no curso de teologia. Quem dera que todas fossem fazer um curso de teologia sério, né? Claro que também tem aí os cursos que precisamos também ver se o curso ele é um curso sério que realmente ele ensina. Mas quem dera, né, que todas fossem. Mas se não podem, tem várias outras formas. A sua igreja, seu pastor, seu professor de escola bíblica, sua professora, e assim vai. Esse é o nosso propósito aqui, né? Na verdade, quando eu tive esse pensamento de fazer esses simpósios, né, que é Mulher, Café e Teologia, com esse tema, é justamente trazer essa ideia para as mulheres, né? O pastor Rodrigo falou que Rosali, assim, essa tristeza, meu Deus, a gente se esforça, a gente vai e tal, e parece que as mulheres não querem, né, essa busca, e eu acredito que muitas que estão aqui passam por isso, né? Eu já passei muito por isso, né? E aí a gente vê, infelizmente, a gente estuda, por exemplo, um estudo da revista Vida Cristã, extrai, vai ali, busca outra coisa, chega lá no estudo, e a gente percebe, assim, uma inércia das mulheres, infelizmente, sem aquela busca pelo conhecimento, sem querer saber, a ânsia, né? Infelizmente, né? Mas a gente não pode desanimar, tá certo, mulheres? Vocês aí que estão aí, líderes,
porque eu estou vendo que tem muitas aqui líderes, né? E o Dé está falando, fui determinada, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu só responder, quando você lê, Juliana, deixa eu só responder a questão do livro, né? Eu acho que eu vi só o título, mas é um livro que eu indico, e você falou também, né? Um livro nessa temática, é o livro do pastor Jonas Madureira. Assim, eu sou muito suspeito para falar de Jonas Madureira, porque eu gosto demais dele, gosto demais de escutar ele, é um dos meus pregadores favoritos. Não sei se é porque ele é filósofo também e tal, mas enfim. O livro ele faz uma releitura de um conceito do próprio Agostinho, né? Na verdade, de grandes gigantes, né, da teologia cristã, mas principalmente o Agostinho. Ele bebeu muito de Agostinho para falar sobre essa questão da inteligência humilhada. Ele vai falar muito sobre fé e razão. E ele vai mostrar que o intelecto ele tem papel fundamental no nosso meio, porque parece que é assim. Parece que quando as pessoas veem um pastor intelectual, aí já rotula o camarada como uma pessoa carnal. Porque no movimento evangeliquez do nosso país, muito mais pentecostal e neopentecostal do que reformado, as pessoas rotulam, né, os grandes pastores como aqueles homens do fogo, como a gente costuma brincar, assim, né? Então, o Jonas Madureira vai defender isso. Tem um outro livro também, eu até desliguei a câmera para ir pegar ele, é um livro do Sproul, que eu estou, inclusive, terminando ele também, que ele é mais um livro de apologética, tá? Mas é um livro bem interessante, é Razão para Crer. Ele vai defender, vai dar respostas básicas para algumas objeções comuns, né, do cristianismo, mas é muito interessante, inclusive é um recurso que ele orienta para a evangelização e discipulado, tá? Então, Razão para Crer. Ótimo também. Do Sproul, excelente esse livro. As coisas do Sproul são muito boas também. E também tem um livro também, por exemplo, para quem não pode ir para um seminário, fazer um curso de teologia, tem um livro que é do Piper, né, que é Somos Todos Teólogos. Muito bom esse livro. Que livro bom, porque assim, ele vai falando ali as verdades principais do cristianismo, né? Na verdade, é tipo uma teologia, bem sistemático, os temas principais, e aí você, com a linguagem totalmente acessível a toda e qualquer pessoa, né? Do jovem ao o mais experiente. Então, assim, é muito bom também, eu indico. Eu tenho ele no Kindle, não tenho o físico, por isso que eu não tenho nem como mostrar aqui. E deixa eu fazer uma defesa em relação, só ampliar um pouquinho o seu argumento, Juliana. Na Consciência Cristã, certa vez, alguns de vocês conhecem o pastor Jorge Noda, né? O pastor Jorge Noda é um grande teólogo aqui do Nordeste, pastor aqui em Campina Grande, e ele, na hora de um dos avisos lá, ele disse uma coisa que, desde aquele dia, me impactou muito o meu coração. E foi uma coisa simples, uma coisa extremamente simples. Ele disse assim, quem são os missionários aqui nessa noite? Aí, sei lá, de 5.000 pessoas, levantaram ali 100 pessoas. Aí ele disse assim, vocês não entenderam. Eu estou perguntando cadê os missionários aqui nessa noite? Aí, mais uns 500 entenderam. Aí disse, vocês ainda não entenderam. Eu estou chamando os missionários. Aí todo mundo se levantou quase que na íntegra. É a mesma questão para os teólogos. Se a gente chegar na igreja da gente e perguntar assim, quem são os teólogos aqui que estão aqui nessa noite? Aí vai levantar o bacharel em teologia, o presbítero e tal, mas somos todos nós. E o livro vai defender exatamente essa perspectiva. Exato. Todos somos teólogos, sem exceção. É isso mesmo. Muito boa essa colocação. Tem uma pergunta aqui de Elaine, ela está perguntando, na visão do pastor, olhando para a nossa denominação, como poderíamos contribuir com a disseminação da ideia, deixa eu ver aqui, está tão ruim, meu Deus, do estudo teológico no meio da igreja? Assim, eu acho que é fazer coisas do tipo o que vocês estão fazendo aqui hoje de noite. É fomentar realmente. Porque, assim, se a gente simplesmente... vou usar uma palavra que pode ser forte, mas se a gente, assim, se acovardar diante de uma rejeição que existe hoje em relação a estudar teologia, a gente vai continuar assim eternamente. Vou dar um exemplo para vocês. Até lembrei agora, não tinha nem programado citar isso, mas uma vez eu ouvi falar isso era um pastor falando exatamente de paradigma. Isso não é um paradigma. Quem foi que perguntou, Juliana? Foi Elaine. Elaine, você vai concordar comigo que isso é um paradigma. Isso é uma coisa assim, e paradigmas são terríveis de serem mudados. É igual a história da liturgia, né? Se
Se eu não começar daquele jeito, o negócio complica, né? Se eu mudar, sei lá, botar hino no início ou hino no final, pregação no início, então complica o negócio, é um paradigma. Fizeram uma experiência certa vez com macacos, e a experiência foi a seguinte: colocaram um macaquinho numa jaula e de uma hora para outra, deixaram ele com fome, né? De uma hora para outra colocaram um cacho de banana. Quando ele foi pegar o cacho de banana, deram um banho nele com uma mangueira daquelas de bombeiro que jogou o macaquinho na grade. E o macaquinho tentou pegar pela segunda vez um banho de mangueira. Pela terceira vez, um banho de mangueira. Na quarta, ele não foi mais. No outro dia, colocaram o cacho de banana. Ele foi outro jato de água. No terceiro dia, quando colocaram a banana, ele não foi mais comer. O que é que aconteceu? Pegaram aquele macaquinho, colocaram um segundo dentro da jaula com ele, que não viu aquela experiência inicial. Colocaram a banana. O que é que aconteceu? O macaquinho que não participou da experiência foi pegar na banana. O que participou espancou o macaco. Espancou. Tentou a segunda vez, espancou de novo. Tentou a terceira, espancou de novo. Os dois macaquinhos, todas as vezes que colocavam banana lá, eles não iam comer a banana, porque eles sabiam. Um sabia que ia levar um jato de água, o outro sabia que ia apanhar. Tiraram o primeiro macaquinho do experimento, aquele que levou o jato de água. Colocaram um terceiro macaquinho. O que é que aconteceu? Cacho de banana, quando ele foi pegar, o macaquinho, o segundo ali, espancou ele. E assim foi sendo feito sucessivamente. Quando chegou no quarto e no quinto macaquinho, nenhum deles tinha participado da experiência inicial. Mas todos eles, todas as vezes que a banana ia ser colocada ali naquela grade deles ali, eles entendiam, e não precisava mais ninguém receber pancada, eles entendiam que eles não poderiam comer mais a banana. Moral da história toda. A gente participa e a gente faz coisas, por isso que CREA também pensar, é porque a gente reproduz coisas que foram feitas lá atrás que a gente nem entende. Quer ver uma bobagem? Olha, que tem algum pastor aqui, Juliana? Não. Antônio está aí? Tá não. Tá não, então posso Ele dizer. tá só o negócio aqui porque tá gravando. Pronto, deixa ele escutar, não. Eu detesto terno. Sabe o que é detestar terno? Eu uso terno porque é o jeito. Mas assim, Antônio também não gosta, não. Pois é. Olha, se eu fosse pastor, presidente de uma igreja, eu particularmente eu não usaria terno. Eu não ia desmantelado, é claro, mas eu não usaria terno. Terno me incomoda, eu sou muito inquieto. Aquele negócio me prendendo, eu fico logo agoniado. Mas eu respeito a posição dos meus irmãos na minha igreja também, que querem usar terno todos os domingos, eu vou e uso. A meu contragosto, mas vou e uso. Mas tá vendo que é uma coisa, que é uma experiência, que é um paradigma? Por que a gente usa terno como se terno fosse uma estola sacerdotal, vamos dizer assim, né? E, na verdade, é algo bem mais questão cultural europeu, né? Pois é. O pessoal que veio evangelizar a gente trouxe a roupa deles de lá. Isso. Então, não dá, entendeu? Mas, assim, cortem isso. Eu esqueço que eu falei isso aqui, para depois dizer que um pastor lá no Nordeste, em Campina Grande, tumultuando o negócio. Tá Mas, bom. assim, é a ideia de CREA também pensar. Não é que a gente vai deixar de fazer algumas coisas, que a gente vai deixar de fazer coisas que agradem a Deus. Agora, na fomentação dessa realidade, a gente tem um papel, já estão me chamando de revolucionário aí, a gente tem um papel primordial nisso aí. Então, assim, fomentar lives, fazer clube, uma moda, que é uma moda muito interessante hoje em dia, que são os famosos clubes de livro, né? Nós temos lá na nossa igreja, eu sigo algumas, inclusive sigo algumas mulheres também, tem um clube do livro que eu acho que reformadoras, uma coisa assim. Hoje de manhã mesmo eu estava assistindo uma live dela, muito interessante. Então eu acho vocês, porque assim, se eu como pastor for, é uma história, mas se a mulher for e tentar fomentar isso entre vocês mulheres mesmo, é uma outra realidade. Não que o pastor vá fazer errado, não é isso. Mas sabe aquela questão da empatia, de ser mulher junto, tal, de reconhecer as mesmas dificuldades, como a gente reconhece, nós homens temos dificuldade de orar, de jejuar, vocês já não têm dificuldade de fazer isso, vocês já são as líderes de oração na igreja de vocês. Então, assim, são particularidades dos nossos gêneros que precisam ser moldados e vêm de paradigmas. Então, assim, dar livros para algumas irmãs lerem, levantar lideranças de pessoas que gostam de ler na igreja, live, grupo de livro. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Agora, a gente não pode ficar realmente parado. A gente tem que mudar, porque são paradigma, e paradigma é um negócio difícil de ser mudado, pode ter certeza. É verdade.
Eu gostaria só de corrigir o livro, né? Somos Todos Teólogos. Eu falei Piper, não foi? A Almira me corrigiu, mas é Sproul também, né? Sproul. Eu não sei se dá para ver aqui. Ah, sim, no Kindle aí. Mais ou menos eu tinha assim. escutado Sproul também. Eu achava que você tinha dito Sproul. Foi, mas eu acho que eu devo ter falado do Piper mesmo. Mas esse livro é muito bom, né? E é isso mesmo que o pastor falou. A gente tem que deixar de ser crente lagartixa, né? Só balança a cabeça e concorda. Precisamos ser os crentes bereanos, né? Que vão investigar ali o que realmente está sendo dito, buscar nas escrituras o conhecimento e conhecer mais de Deus, pois eu tenho certeza que nós não iremos perder, só iremos ganhar com o conhecimento da palavra do Senhor. Temos que quebrar esse tabu, né, da questão de mulheres, que mulheres não precisam saber teologia. Eu acho que vocês que estão aqui, né, a gente, no primeiro simpósio a gente teve muito mais mulheres, foi falado até sobre isso, mostrado algumas mulheres que fizeram história na reforma, mulheres que têm os seus nomes aí em evidências, porque elas foram mulheres que estudaram, buscaram conhecimento de Deus, né? E também, e dos outros simpósios também que a gente viu, a gente vem falando sobre isso, quebrar esse tabu. Mulher também estuda, sim, teologia. Assim como estuda outra matéria, estuda também teologia. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu entendi, viu, Ildete, que foi só um comentário da questão lá do... Nem se preocupe. Que ela falou aqui que foi para uma igreja e muitos pastores tiveram oportunidade, mas não falaram, assim, muita coisa assim, só falavam, tipo, jargões, né? Não tinham uma profundidade nas escrituras. E, infelizmente, a gente sabe que existem, né? Muitas igrejas que não têm essa profundidade, focam no louvor, por exemplo, o culto é um louvorzão, e a palavra é 10 minutos, né? E aí eu posso até colocar uma experiência, eu já tive tantas experiências, eu fui chamada para pregar em locais que o culto durou, foram tantas coisas, peças, danças, e louvor, e me passaram às 9 horas da noite para pregar, né? E aí ainda o pastor pegou o microfone e ainda disse assim, eu tenho certeza que a nossa irmã, ela está vendo o horário, né? Ela vai ter sabedoria, né? E aí você olha assim, a vontade que você tem é dizer, eu saldo os irmãos com a paz do Senhor, mas eu já estou agradecendo a oportunidade, porque não tem como, né? Não tem como você pregar. Pode falar, pastor. Não, então, tem um comentário pior ainda que é esse, né? Que é assim, o culto começa às 7, aí passa a palavra para você às 10 horas, né? Já está acabando o culto, aí vai dizer assim, agora vamos para a parte mais importante, que é a palavra. Aí o mais importante é onde? 2 horas para tantas coisas e meia hora para a palavra, não tem como. Isso, não tem como. E assim, eu sou do tipo que, assim, para mim, a questão da palavra em si, tem muita gente que tem dificuldade, fica o louvor todo em pé, faz um louvorzão na igreja, e quando chega na hora da palavra, por exemplo, se o pregador passar até de meia hora, fica incomodado, fica inquieto, vai beber água, sai, aí eu vou para casa que está na hora de ir para casa, senão vai ficar tarde. Então, assim, eu tenho dificuldade com esse tipo assim, de pessoas. Infelizmente, eu tenho essa dificuldade. E nesse dia eu preguei, eu digo, olha, eu gostaria de dizer à igreja que eu preparei a mensagem, eu vou pregar ela toda. Então, vocês vão ficar aqui hoje até terminar. Mas eu já vi pessoas que não pregaram, né? Pastores que não pregaram, porque não tem sentido. Realmente, eu acredito que é até um desrespeito, né? Mas é isso mesmo, né? Vamos caminhando e lutando contra
essas situações. Amém, minhas irmãs? Pastor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada. Eu não tenho palavras para agradecer, né, o quanto nos enriqueceu nessa caminhada que nós estamos aí, tão pequena ainda, mas vamos lutar para continuar, né? É o nosso 4º simpósio, foi uma luta para a gente até acontecer desse ano, né? Tantas coisas aconteceram, tive que cancelar, né? Mas glória a Deus, porque conseguimos chegar até aqui. E amém. Aí, mais outros virão, tá certo? E aí, o próximo simpósio, eu quero que nós venhamos abordar o tema mais a questão de pregação em si. Um preparo para as mulheres, né? Na verdade, mulheres, porque é para as mulheres, mas o preparo que todo cristão precisa para preparar uma pregação, para fazer ali, ter o entendimento do texto, né? A gente pode trabalhar o OICA, né? Agora me fugiu aí as siglas, que é aí justamente esse resumo da homilética. Observar, interpretar, o C que eu não lembro, e aplicar, né? O OICA, né? Exatamente. Mas vamos tentar ver aí esse tema no próximo, tá certo? Quem sabe aí? Eu vou estar divulgando na nossa próxima ADR. Muito obrigada. Obrigado também, que participaram. Pelo convite aí, pela confiança. Deus abençoe vocês pastor. E bom conhecer que eu não conhecia, né? Pelo menos nas imagens aqui, passei a conhecer algumas. Amém. Obrigada, Sandra, aí lá de Londrina, que está, a Noêmia, que está conosco. Deixa eu ver. Eu estou falando mais assim, as pessoas que eu estou bem de longe, né? Que estão aqui, a nossa missionária Lina, né, que é a nossa coordenadora da Revista Vida Cristã, entrou agora. Risoneide quer falar? Levantou a mão, pode falar. Não, Juliana, desculpa aí, foi só um erro. Tá bom. Deus abençoe vocês aí. Tá certo, querida, Deus abençoe. Então, vamos orar encerrando, tá certo? Eu quero pedir a Almira para estar orando encerrando. Ver se ela está aí, me escutando. Sim. Tá sem microfone, né? Tá sem microfone, tá certo. Tá no computador. Então, eu vou pedir a Betânia. Missionária Betânia também está aqui, ó. Tá com o microfone, Betânia? Sim. Muito bem. Vamos lá, vamos orar. Graça e paz, boa palavra. Muito bom ver essa empolgação aí da turma para aprender, né? Para ouvir a palavra de Deus. Oremos. Amém. Querido Deus, queremos bendizer o teu nome, Senhor, por esta rica oportunidade e te pedir, Senhor, que continue, ó Deus, despertando as tuas filhas no estudo da palavra, que haja, Senhor, dedicação, que haja interesse, Senhor, a partir das escolas dominicais, Senhor, que tu nos ajude como professores, mestres, orientadores, a buscar, ó Pai amado, o conhecimento, porque somos carentes dessa parte nas nossas igrejas e pedimos, Senhor, que tu estejas levantando pessoas para irem aos seminários vocacionados, Senhor da glória. Abençoa o pastor, Senhor, que trouxe a palavra. Muito obrigada, Senhor. Recompensa com ricas bênçãos dos céus. Agora nos despedimos, te pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor, nossas negligências, e que tenhamos uma boa noite no descanso, na paz do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todas.